início a mais um dia, né, do evento Mês das Águas, celebrando a vida, conectando comunidades. Hoje nós temos a participação muito especial, né, de dois artistas brasileiros que guardam uma importância muito grande para o nosso país, porque são pessoas que se esforçam, né, em mostrar a cultura brasileira, né, em levar a cultura brasileira para outros palcos que não sejam os brasileiros ou os locais e regionais. Então, gostaria de imediato de chamá-la, né, Cássia Borges. Ela é uma artista plástica, é professora de artes, tem uma produção excelente, tem uma experiência enorme, né? Atua em temas como origem, fantasmas, hábitos criativos e utopia, e trabalha com cerâmica, com fotografia, com desenho, com instalações, enfim, né? Com meios mistos, esculturas e vídeos. Ela fez, né, uma residência artística na França, né? Então tem aí uma contribuição, né, na sua formação francesa. E aqui na França ela começou, né, sua trajetória internacional, fazendo aí exposições, inclusive publicando um livro bilíngue. Tem participado aí de uma série de exposições, né? Tem participado da Bienal de São Paulo, que é um marco da arte brasileira, né? Tem participado na Bienal do Mercosul, tem uma passagem importante pela Europa, né, na Alemanha, e hoje, gente, com grande satisfação, né, eu tenho orgulho como brasileira de dizer que ela está em Veneza, apresentando seu trabalho na Bienal de Veneza, né, que é super importante. Vou fechar aqui, quem sabe, né? Aqui já é boa noite. Olá. Olá. Tá aparecendo? Aí já é boa noite. Já estamos... Vocês estão me vendo? Cássia, muito bem-vinda. Sim, muito te ouvimos, estamos aqui. Muito obrigada pelo eu só gostaria de saber, querida, tem 2 aparelhos ligados ainda, né? Tem que desligar, então. Tem não. Já desliguei. Não tem? Não. Tá bom. Vamos tentar seguir assim. Estamos com um eco grande aqui. Mas, enfim, vamos prosseguir, né? Você pôde ouvir a apresentação que eu fiz? Uhum. Eu vou falar um pouquinho de mim e eu estou aqui junto com o Iban, que é meu marido, e nós participamos de um coletivo chamado Macu, que hoje é um dos coletivos mais importantes do Brasil, e eu acho que é o coletivo de arte indígena mais importante do Brasil. A minha formação é em artes visuais, mas eu fiz doutorado em ciências do ambiente e sustentabilidade. Tenho atuado desde 1980 como artista indígena contemporânea também. Aqui do meu lado tem o Iban, que é meu companheiro há um tempo já, e a gente está participando, a gente participa do Macu, e agora, nesse momento, a gente está em Veneza, montando o nosso trabalho para a Bienal de Veneza, que eu acho que é uma coisa muito importante para o Brasil, para as comunidades tradicionais, né, para os povos originários, e mais do que isso, porque o curador dessa Bienal
é um brasileiro, é o primeiro latino-americano que faz essa curadoria, né, na Bienal de Veneza, e ele está trazendo muita gente do Brasil, né, muitos artistas do Brasil, artistas consagrados, inclusive, e a gente, inclusive, está no pavilhão central, e o tema dessa Bienal é fabuloso também. Como é que chama? Desculpa. Estrangeiros, né? Estrangeiros, acho que é estrangeiro por todo lado. Não é estrangeiro, é estrangeiro. Desculpa. Agora, nesse momento, eu estou com a minha. Eu já tentei entrar, né? Eu já tentei entrar e já saí, já entrei, já saí em outro veículo, que é o computador. Agora nós estamos num celularzinho, assim, tá? Oh, gente, muito. Então, por que é muito importante isso? Porque não é estrangeiro, como é que chama? Ai. Depois eu lembro, tá? Desculpa. A gente participou da Bienal de São Paulo também, que era Coreografias do Impossível, que também eu achei muito importante. Por quê? Porque foram quatro curadores, 3 negros, 3 pretos, coisa que nunca aconteceu, entendeu? Então, foi um coletivo de curadores, 3 negros, 1 branco e 2 mulheres. Eu acho isso muito importante. Isso significa que nós estamos pensando o outro, né? A Bienal de Veneza está também pensando nesse outro que está em outros lugares e que está em vários lugares, né? E que devemos reconhecer esse outro que a gente esbarra todos os dias, né? Nossa, Liliana, eu estou com o nome na minha boca. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, estrangeiros por todos os lugares aí, né? É isso mesmo. É muito importante, por quê? Porque a gente, o Brasil é cheio, né? É cheio disso. A nossa colonização, ela começa, né, com os europeus que chegam e depois os pretos também chegam. Juntando com nós indígenas, deu esse lindo povo, né, maravilhoso, que é o brasileiro. Agora, eu gostaria de mostrar o meu companheiro, que também é indígena, ele é Runicuim, da etnia Runicuim, e a gente faz parte do Macu, que está participando da Bienal. Ele é um xamã, ele é um xaná, que significa que ele é um cantor, mas ele é um mestre dos cantos sagrados. Então, ele vai fazer uma abertura para a gente, ele vai fazer um canto, e é um canto das águas, tá? É um canto de cura pelas Não temos palavras suficientes para agradecer a sua participação tão especial conosco. Por favor, fique muito à vontade. Essa sala é para vocês. Podemos? Pode começar. Aqui já é boa noite e boa tarde. Como a Cássia falou, eu sou Iban, etnia Runicuim, da fronteira Peru com o Brasil, em município Jordão. Eu moro na aldeia Chico Curumim, homenageado ao meu avô. Eu sou filho do mestre, conhecedores. Falar sobre água. Sem água não pode viver.
diz que eu vou, antes de cantar, eu vou explicar um pouco. Eu vou cantar Água, Força das Águas. Água remenda com vento, chuva, e os animais também, aquática, né? Peixe, né? E nós, pessoalmente. Né? Oportunidade, agradecemos esse convite. Como Cássia falou, né? Eu sou mestre conhecedores, criei desse movimento de Macu, hoje nós estamos trazendo pelo Brasil e internacional, né? Fora do Brasil. É de cura, tá? Isso aqui vocês estão ouvindo, de cura. Seja música, é de cura. Hoje nós estamos precisando de cura, né? A música chama Hanu Waka, água verdadeiro, disse. Na Hanu Waka mu, na Hanu Waka mu, Hanu Waka tanai, Hanu Waka tanai, Wakachu no Puruwai, Puruwai Kirimu, ha i ha ya na ne wakamu na ne wakamu ne wakatanai ne wakatanai ne bewash ki ne bewash pakunu ha ha ya na ne wakamu na ne wakamu ne wakatanai kaya isabachiri sabi sabiro no tan sabiro no bakunu ha ha ya na ne wakamu na ne wakamu ne wakatanai ne wakatanai hemeto no ne wanu tsuno no i tsuno no bakunu ha ha ya na ne wakamu ne wakatanai himenero ne wanu tanga buimu tanga boamu ha ha ya House. Quer dizer, House, paz, amor e harmonia. Eu acho que esse tema ele é muito pertinente nos dias de hoje. Aliás, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, né? A gente viveu uma estiagem muito forte no Acre, em julho, e agora, em fevereiro, 26. Dia 26 de fevereiro, a gente teve uma enchente muito forte. Então, há um descontrole, né, do meio ambiente muito grande, provocada pelos homens. Não dá para pensar que é a natureza que está fazendo, né? Não, a natureza só está respondendo às agressões que a gente, assim, o ser humano faz com a natureza. E as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa e a natureza não vai responder.
ela responde. E hoje nós artistas, muitos artistas, estão muito envolvidos com essa questão ambiental, com a questão da água, com a questão do solo, com a questão da própria Gaia mesmo, né? Estamos sofrendo muito, e vários artistas estão preocupados com isso, e o tema hoje, ele é muito, muito, muito importante, e muitos artistas estão falando sobre isso. Nós artistas, nós trabalhamos com som, nós trabalhamos com imagem, então a gente não separa arte e vida, né? Os indígenas nunca separaram. Os tori, os homens não indígenas, desculpa, os homens não indígenas, eles têm eles acham que eles podem fazer, né, qualquer coisa, e não dá para fazer qualquer coisa. E aí, alguns artistas, a maioria dos artistas hoje, estão muito preocupados com a questão do meio ambiente, com a questão do aquecimento global, né, e com esse descontrole do clima. E isso tem a ver com atuações eu vou falar, mas né, eu tenho que falar. Agrobusiness, eu acho que é uma das causas mais fortes que a gente está tendo no Brasil, né? São lavouras, monocultura. A monocultura, ela é tão prejudicial à saúde que nem formiga vive na monocultura. Não sei se vocês sabem disso, mas esse descontrole de água, inclusive, né? A monocultura, ela gasta muita água, na verdade. E aí a gente está com falta de água, né? Água potável. No norte, no Amazonas, eu morei 10 anos no Amazonas, e agora eu vivo entre o Acre e Minas Gerais, né? E a gente percebe esse descontrole que está tendo, e a gente quer fazer algo. Então, nós, artistas, estamos preocupados com isso também, porque arte fala, tá? E a gente fala através de imagem e som. Imagem de todas as formas, né? Imagens pintadas, imagens fotografadas, imagens de vídeo. Então, a gente quer sempre estar falando algo que nos incomoda. E o que significa isso? Significa que a gente não está longe, a gente está dentro, né, desse momento atual. E a gente sempre está dentro de um momento político, social e econômico. Nós não saímos desse... A arte contemporânea, principalmente, ela não sai do cotidiano, ela não separa arte e vida. E nós, do Macu, e eu também, eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o canto de cura pelas águas. Porque há muito tempo que eu faço arte, desde 1980 que eu sou artista, e antigamente a minha grande preocupação era sobre mulheres, sobre as mulheres, né? Porque nós somos frutos de estupro. O nosso país, ele é feito de estupro, né? Mais de 500 anos a gente está sofrendo disso. Feminicídio. Mas eu cheguei num momento, que eu estou com 62 anos, né? Eu cheguei num momento que a gente começa a ter também outras preocupações. E ampliei, inclusive, as minhas preocupações a favor da cura.
eu acho que é muito importante a questão da cura. Então, depois que eu entrei para o Macu, depois que eu casei com o professor Iban, e o criador do Macu, ele canta, ele tem vários cantos, né, sagrados, e eu quase que me especializei no canto das águas, né, da cura pelas águas. Mas é o meu lado vovó curandeira, é o meu lado da mulher que vai acumulando experiências na vida e que tem o dever de curar. Essa é a minha função hoje na minha arte. Eu curo através da minha pintura e da minha cerâmica. Eu falo dessa cura que a gente precisa de ter, né? Então, eu tenho estou trabalhando muito com a vovó Pajé. Então, o meu tema hoje é, além de falar, né, da questão do respeito com as mulheres, eu também agora falo dessa questão ambiental na minha arte, que não sou só eu, né? Eu acho que a maioria dos artistas hoje tem essa grande preocupação. E hoje estamos vivendo um momento de mudanças, muitas mudanças. Por quê? Eu fiz curso de artes visuais em 1980, foi quando eu comecei a fazer arte, né? E eu sempre fiz cerâmica, porque Carajá, né, que é do povo que eu origino, as mulheres fazem umas bonecas chamadas richocó. Então, as mulheres Carajá, elas são ceramistas maravilhosas, né? Não estou falando que eu sou maravilhosa, mas eu sou ceramista também. E aí eu estou trabalhando com esse tema, que é a vovó Pajé, que é aquela que cura através da arte. Então, a arte hoje, ela está muito preocupada com essas questões. E estamos também vivendo um momento muito ímpar e muito fértil, que é reconhecer, né? Hoje os grandes museus, as grandes instituições estão muito preocupados com a questão dessas minorias que nunca aparecia, né? A arte ela sempre foi muito europeia aqui, né? No Brasil, aqui no Brasil não estou no Brasil, desculpa. No Brasil, ela sempre foi muito europeia e a gente nunca dava muito espaço, e a gente não tinha muito espaço para entrar, né, pela porta da frente como artistas contemporâneos, artistas indígenas contemporâneos. Hoje não, né? Só que o Brasil ele chegou um pouco atrasado com essa questão, porque a Tate, né, por exemplo, já tem curador indígena há muito tempo. Os Estados Unidos também tem curadores e exposições em Nova York. Há 2 anos atrás, teve um monte de exposições em Nova York com artistas indígenas. E o MASP agora não, há 3 anos atrás, ele começou pensar sobre essas questões, e aí colocou a primeira curadora indígena, né, no MASP, que foi a Sandra Benites. A Sandra Benites saiu da curadoria, hoje ela está eu acho que hoje ela tá na cátedra, né, na USP, e aí o MASP, o Adriano Pedrosa, que é o diretor artístico, chamou a gente para discutir quem poderia substituir a Sandra Benites. E aí a gente fez um grupo de curadores indígenas. Então, sou eu, o Edson Caiapó,
a Célia Tupinambá Ah, tá expondo aqui também. A Célia Tupinambá vai ser artista aqui do Pavilhão do Brasil. Nós não estamos no Pavilhão do Brasil, nós estamos no Pavilhão Central, mas a Célia Tupinambá tá vindo como representante do Brasil, com um conjunto também, né, um coletivo de curadores indígenas, que é o Denilson Baniwa, a Adissana Pataxó e o Gustavo Caboclo, que é o Apixana. Então, hoje estamos vivendo um momento que estamos enxergando essas minorias que nunca aparecia, né? E está aparecendo em todos os lugares, em o mundo inteiro. Eu acabei de fazer, eu e Edson e Renata Tupinambá, acabamos de fazer uma curadoria que acabou essa semana, no MASP, de histórias indígenas. Então, a gente teve muitos países representados, o Canadá, a Austrália, o Peru. Então, a gente teve uma exposição com vários países, com todos artistas e curadores indígenas. E o que significa isso? Significa que esse tema ele é pertinente e hoje ele está em todos os assuntos, em todas as conversas e todas as discussões, né? Por quê? Porque essa população tradicional, ela tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Nós temos essa preocupação que onde tem uma reserva indígena, você pode ter certeza que vai ter verde. Nós somos representantes desse meio ambiente. Nós curamos, não só curamos, mas nós estamos tomando conta, né, desse espaço que sempre é violado pelos não indígenas, com garimpo, com a monocultura e a guerra, né? Acho que a gente está num momento de guerra também, e a natureza ela está respondendo. Então, ser indígena, ser artista, é preservar também o nosso meio ambiente, é preservar o nosso país, é preservar a terra, é preservar essa Gaia, né? Que a gente não vive sem. A gente não vive sem água, a gente não vive sem as nossas florestas, a gente não dá para viver. Nós estamos em Veneza, nós estamos dentro da água. Liliana, você pode começar a passar as nossas obras? Eu trouxe umas imagens das nossas obras. Esse foi um momento que a gente estava na Suíça, junto com o Davi Kopenawa, né, que é um grande lutador pelo meio ambiente também, e ele estava fazendo o lançamento daquele filme, que agora eu esqueci o nome nesse momento. Cai da terra, céu da terra. Cai do céu. Eu esqueci o nome do filme agora. Pois é, ele estava fazendo esse lançamento e a gente se encontrou lá porque a gente também estava fazendo um percurso falando sobre a questão do Brasil, sobre a preservação da Amazônia, sobre a preservação das águas e sobre a importância de a gente estar lutando por isso, né? Então, a gente fez um encontro, e aí a gente se encontrou esse dia aí, e aí até mostramos uma pintura que a gente tinha ganhado naquele momento, porque tinha a ver com o que a gente estava discutindo, né? Então, é o filho do Davi, eu e Iban, que estamos aí. Pode passar.
Isso é uma pintura do Macu, é uma pintura minha, e é a cura pelas águas. Eu sou, mesmo falando de cura, eu ainda falo também das mulheres, né? Então, as mulheres sempre estão nos meus trabalhos. E elas têm uma importância muito grande, porque elas detêm o saber, né? E transmite esse saber na aldeia. Isso é muito importante. Então, elas são as donas das ervas, e são as ervas que nos curam também, né? Essa pintura chama Narreniwaka. Narreniwaka. Narreniwaka, que é É a cura das a águas. cura das águas. Tá, olha como que é importante. E eu trouxe essas pinturas que a Liliana vai passar, eu trouxe por quê? Porque todas as nossas pinturas têm a ver com a flora e a fauna. Pode passar. Tá vendo? Elas sempre, como o meu tema é mais mulheres e o canto de cura pelas águas, sempre meus trabalhos vão ter esse grande céu, essas árvores, vão ter sempre os bichos, sempre os peixes, os bichos da mata, os peixes, né, do mar e dos rios, que a gente tem que preservar. Então, nas minhas pinturas sempre vai ter esse tema, sempre vai ter isso, sempre vai ter esse momento nosso mesmo. Pode passando. Pode passar. Esse já é outro artista do Macu também, mas que é o mesmo tema. E aí eu queria que vocês vissem que nós trabalhamos com o mesmo canto, mas com mirações diferentes. Por quê? Porque o nosso grupo ele foi criado a partir da pesquisa do IBAN com o pai dele. O Runi Queen tinha perdido 30% da língua, né? E aí o IBAN faz uma pesquisa com o pai dele, que detinha o saber desses cantos, né, da ayahuasca. Nós chamamos de Nixipan. A ayahuasca são os não indígenas que falam. Nós chamamos de Nixipan, tá? Então, a gente trabalha com o efeito do Nixipan. Muito, muita água, muita água. É sempre muita água, muito verde, muito amarelo. Por quê? Porque como a gente toma o Nixipan, a gente mira. O Iban percebeu nos cantos do pai dele que ele se entusiasmava muito com os cantos da ayahuasca, na preparação da ayahuasca, né? Para vir. Então, são 3 tipos de canto. Eu trabalho mais o canto de cura, mas existe o canto de abrir a luz, né? Que é o abrir caminhos, porque você toma, e aí Iban ou qualquer sacerdote canta para vir à luz. A primeira coisa que quando a gente toma, né? A gente precisa de ter essa luz, tem que abrir esse caminho. E aí, depois tem um segundo canto, que é o de miração, e o terceiro canto, que é de cura, tá? Então, a gente toma e a gente mira muito. E por isso que é muito colorido também, né? Mas o colorido também são as mirações, mas também essa luz que a gente vê através da bebida do Nachipan. Eu queria que o Iban falasse um pouco do nosso Nixipan, que é o nosso tema principal, né? Que é o canto do Nixipan, que faz a gente mirar e que faz a gente ver todas essas cores e todas essas formas.
Como a professora Cássia falando das atividades das cantos, você ouviu desse canto que eu cantei essa mesmo, vocês estão ouvindo dessas, a obra do que a Cássia encantou também, né? As obras dela, ela, quando viaja com trabalho de, chama Mirações, né? Da bebida do Nishipal, e a Cássia encantou. Por isso que a gente trazemos as obras, você ouvir a língua, mas você não entende. O que eu fez? Eu fiz o livro da música, da pedagogia do Rony Queen, né? O livro, né, segredo, já virou livro. Imaterial ficou material. Os livros, todo mundo quer saber o que significa esse livro, né? Aí, criado foi dentro de mim, melhor do que falar, é bom, eu vou fazer pintura. Melhor falar pintura explicando a luz, o que a gente fala, né? Esse desenho que a Cássia fez, todas as músicas que você ouviu, né? Vem das águas, cura das águas, né? E as impurezas as águas levam, né? Nós lava a mão, nós banha com as águas, né? Bebe água, né? Sem água, como eu falei, sem água não tem como viver. Então, maioria que nossa vida sagrada é uma água e fogo, né? E a comida, né? Que nós segura nossos espiritual, né? A bebida sagrado não é hoje, ela planta nativo, né? Ela é da floresta. Ele já viajou o mundo inteiro dessa bebida. Vários lugares existe. Até existe na Alemanha, nos Estados Unidos plantado, né? Com por que fez isso? Tem um mestre que você escuta, chama Mestre Ireneu da Serra do Amaranhense, chegou em 1808 no Acre, e encontrou as famílias dos Rony Queen. Nós encontramos minha família, eles encontraram família, né? Comungamos, eu falo comungar, essa bebida, né? Ele começou mesmo de distribuir dessa bebida, né? Ele já está no mundo, vários mundo lugar. Hoje em dia, os jovens viajando, levando as pesquisas que a gente tem, né? Hoje nós estamos trazendo de cura, melhor do que a comungar, melhor nós mostrar, aluno, mostrar que ele nunca conhece bebida, veja tela, como está sentindo, né? Essa bebida é da gente, das gerações também, que onde vinha, que nós vinha, né? O povo Niquim que vinha é dessa bebida. Nós não vem do povo Niquim diretamente igual chegou, não. Nós vinha com os animais. Muitas gerações que a gente tem. Por isso que tem cobra, tem anta, tem pássaro, tem peixe, né? Onde nós vinha isso, até chegamos pessoalmente, hoje nós estamos falando. Por isso que a gente colocamos plantando, trazendo, mostrando aquele que você nunca ouviu a língua, Rony Queen, né? Quem conhece Rony Queen é povo verdadeiro do significado, né? Até os brancos chegam e chamavam Kaxinawa. Nós não somos Kaxinawa. Nós somos povo verdadeiro, Rony Queen. Então é isso que a gente tem, povo Rony Queen, como campa hoje a Xaninca. A Xaninca, primeiro nome deles mesmo, né? A segunda língua a gente chama a campo. Como nós recebia Kaxinawa, nós não somos Kaxinawa. Nós somos povo verdadeiro. Tem, como vocês viram, todos os materiais, ensinamento, a cola da Cássia, olha, essa nossa a música, nossa letra, nós temos roupas tradicionais, né? Então, essa é a vida da gente, dentro da gente, né? Como tem poesia que eu fez. Faz a tela, hoje nós estamos fazendo a tela, faz a tela, compra a terra. Porque as plantas também queriam viver. Hoje, como a Cássia falou, homem vivo acabando as florestas inteiras. Hoje nós estamos agora, fica difícil a vida hoje. Acabou nossa riqueza que a gente tem, riqueza das comidas, as sementes tradicionais, né? Vai demorar para chegar. Hoje nós estamos
crise. Nós estamos em crise. A água levou, a natureza levou. Como tem guerra, né? Guerra da Israel, guerra da Rússia e guerra da natureza no estado do Acre. Atingido 7 municípios, 90% atingiu do estado do Acre. Levaram casa, levaram os materiais. Nós somos, deixaram só a gente hoje em dia. Sementes. Semente. Até a gente recuperar essas sementes vai ser difícil. E por isso a gente tem, Cássia também faz as pinturas, Ponte de Jacaré. Ponte de Jacaré, nós atravessamos Ponte de Jacaré antes de ter avião. Hoje nós vinhamos atravessando com a distrito Bering, né? A distrito, como é que chama? Estreito de Bering. Estreito de Bering, né? Significa a Ponte de Jacaré que nós atravessamos. Por que nós atravessamos com Jacaré? Procuramos um lugar melhor, procuramos pessoa melhor, procuramos ajuda, procuramos terra de plantar, procuramos semente. Então, é isso que a gente atravessou, né? Por outro continente, né? Então, todos os mitos, o que nós estamos trazendo hoje eu encantei conhecimento do meu pai, né? Tem várias músicas, mas eu me encantei, assim, me impressionou com a bebida do Nishipal. Quem conhece, alguém de vocês conhece bebida assim, ayahuasca, que o pessoal fala, né? Santo Daime, união do vegetal, né? Muitas coisas chamam. O pessoal do brasileiro, muitas coisas chamam, mas só uma planta. Raiz, tem 3 músicas que nós cantamos, como o Cássia falou. Abrir caminho, não é abrir caminho essas coisas, não. Abrir caminho da respiração, né? Chamar a luz, e depois você vai cantar miração. Você vai mirando, você vê preto, branco, verde, amarelo, azul, rosa, nossas pinturas, né? A luz trazendo da experiência. A outra de cura. Você diminuindo a força, você vai curando, você vai sentindo, quem comunga já bebida, você nunca para de falar, você nunca para de seus conhecimentos, né? É assim que a gente está trazendo essa simbólico do Rune Queen, simbólico da Encanto. Sempre eu falo assim, canta, encanta, né? Você ouvindo, você vai encantando. Então, foi isso, a bebida. Hoje nós estamos pedindo a força. Todo mundo, hoje nós estamos querendo, só uma indígena querendo todo. Hoje nós estamos de cura, precisando de cura. Precisando de buscar, como estou falando, semente, onde é terra melhor, né? Os mais difíceis, hoje nós estamos existindo mais difícil do mundo hoje em dia agora, né? Nós estamos já no fim do mundo, eu me entendo isso. Aguentando mesmo como dessa planta que a gente tem, né? Floresta, se por acaso, sem floresta, nós morremos todinho. O nosso raiz é floresta. Enquanto floresta é vivo, nós estamos vivos. A pessoa pergunta, como é que acaba o mundo? Enquanto fala mundo, enquanto tem floresta, nós estamos vivos. Seja não acabando a floresta, onde é que nós vamos segurar? Onde é que a terra segura? A floresta é o nevro que nós temos, né? Nós temos nevro, sem nevro nós não temos como energia. Então, raiz que segurou. Então, a floresta segura essas águas, e segura a terra, segura nós. É isso que a gente está fazendo, trazendo dessas experiências, coisa boa, não está inventado nenhuma. Sempre eu falo para Cássia, qualquer um faz isso dela, mas é significado. Tudo é significado, tudo é música espiritual. Não é nosso tempo, não. Essa é pré-história que nós estamos trazendo, pré-história, né? Geração de gerações, né? Aprendemos avô, bisavô, tatarai, até chegamos, né? Primeiro esse conhecimento sobre o povo antigo, segredo. Hoje, segredo virou material, nunca mais segredo, não. Nós estamos amansando esse nosso espírito, todo mundo já... Agora chegou essas coisas mesmo para a Europa, o povo
que nunca conhecemos, né? Então, foi isso que a gente trazendo, a experiência dessa cor. Para a Bienal de Veneza, principalmente. É isso, Diana. Olha, isso é incrível. Muitíssimo obrigada. E, assim, nós tomamos a liberdade de colocar essa legenda, né, para informar um pouquinho sobre o coletivo Macu. Eu gostaria muito que vocês acessassem, né, que nos assiste, né, as informações sobre o coletivo Macu, e inclusive vocês encontrarão em muitas redes sociais a situação de perda, né, dos materiais que eles utilizam, né, para produzir as obras artísticas, né, perderam absolutamente tudo, inclusive, se eu não estiver enganada, porque o local onde eles armazenam, né, a sede do coletivo, estava relativamente esvaziada de pessoas, né, porque estavam justamente apresentando seus trabalhos em outras regiões e não puderam estar durante a subida do rio para salvar o material, né? Então, realmente foi uma perda imensa, né? Perderam tudo, né? De obras prontas a materiais para produzirem as obras. E foi o que a gente não estava Perdão, lá. querido. Desculpe, pode falar. Se tivesse alguma pergunta também, tá? Sim, por suposto, estamos completamente aqui à disposição para responder perguntas, mas o nosso público ele tem sido um pouquinho tímido, sabe? Então, o que nós estamos fazendo é nos comprometendo a respondê-los por e-mail, né? Se por acaso eles tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, necessitarem de maiores explicações, eles podem nos encaminhar, né? E nós faremos chegar, né, aos nossos palestrantes para que eles possam responder. Olha, foi algo incrível a participação. Quero agradecer assim infinitamente pela participação de vocês, porque o objetivo do Museu das Águas é tratar de um processo de sensibilização a respeito das águas, né? E vocês fizeram isso plenamente, né, com encanto incrível, né? E com muita sabedoria, né? Com essa sabedoria ancestral que nós temos que reconhecer e aprender a respeitar. Agradeço imensamente, imensamente, muitíssimo obrigado, não só pelas falas, mas pela disponibilidade, né? Porque vocês estão no exterior, né? No horário duro aí, no frio. No frio, caramba! E obrigada pela música, foi algo tão inesperado e maravilhoso. Muito obrigada, tenha uma excelente noite por aí. Muito obrigada, Muito gente. obrigada. Muito Muito, obrigada. tá? Outra coisa também, eles falaram para mim, acabou a contemporânea, existia há muito tempo, mas você desse tamanho, você trazia com a contemporânea. Eles falaram para mim isso. Existia contemporânea. Nós nunca pensamos mais contemporânea. Agora, você trouxe, Iban, contemporânea. Essa artista contemporânea. Falaram tudo para mim isso. É bom a gente deixar claro que somos artistas contemporâneos, mesmo trazendo a nossa tradição. Exatamente. Vamos pontuar. Estão mais do que convidados a participar aí das ações do Museu das Águas. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, por aqui, né, nos despedimos. Vamos receber o nosso próximo palestrante também com muita alegria. Por favor, Benê Fonteles. Oba, salve! Olá! Boa tarde, meu querido. Muito obrigada por estar conosco.
né? Bené Fonteles é outro representante do povo brasileiro que muito nos orgulha, né? É um artista plástico, é jornalista, é editor, é escritor, poeta, compositor, né? É um sem fim, né, de habilidades que residem nele. Ele, né, também inicia suas atividades na década de 1970, e lá já expondo, né, no Salão da Bienal, assim como eu havia mencionado anteriormente, né, a Bienal Nacional de Artes Plásticas é um evento muito importante, né, assim como a Bienal de São Paulo, né? Então ele vai integrando uma enormidade de exposições, né, nacionais, internacionais, e aí assim ainda realiza diversas mostras individuais, também no Brasil e no exterior. Dirige o Museu de Arte de Cultura Popular, né, da Universidade Federal do Mato Grosso. Também na década de 1980 se envolve com projetos e movimentos voltados à preservação ambiental. Que mais não sei? Já esteve aí organizando mostras no Museu de Arte Moderna da Bahia. Tem livros interessantíssimos publicados, perdão, né? Tem o Ser, de 1994, o Artista da Luz, de 2001, tem trabalhos como compositor, né, reunidos no CDP, lançado em 2003, né, que agrupa trabalhos muito interessantes. Né? Então, aí ele tem Bendito, Silencioso, Iaê, né? E, por último ainda, e não menos, né, ele tem, né, aí recebe da Presidência da República a comenda da Ordem Mérito Cultural, né, que é uma comenda extremamente importante, um reconhecimento muito importante. Né? Então, Mário, perdão, Benê, não temos nem o que dizer, né? Mas assim, espero ter sido justa nesta apresentação e muito grata, né? Extremamente grata pela tua presença e o apoio incondicional ao Museu das Águas Brasileiras. A palavra é sua. Bom, boa tarde para vocês. Como vocês viram, eu tenho muitos defeitos. Ela falou vários aí. Mas é assim mesmo, vamos levando a vida. Às vezes, não é só qualidade que a gente faz tanta coisa para viver nesse país. Achar que sobreviver eu não quero, porque é um estado indigno de ser a sobrevivência. Temos que lutar pela vivência total. Bom, aí tem já, desde os anos 70, que a gente começou um trabalho, somente quando eu morei em Salvador, de 75 a 78, um trabalho de consciência ambiental e consciência ecológica e de educação ambiental através da arte. A arte é uma forma que a gente pode usar para muita coisa. Ela é um instrumento incrível para essas histórias de mudar a consciência coletiva. Então, é isso que eu comecei a aprender, e com meus pares, com outros artistas, centenas deles. Nós, nos anos 80, começamos o movimento Artistas pela Natureza, e que fizemos muitas coisas. E ficamos muito felizes por ter feito, inclusive a questão da consciência da educação ambiental nem existia no país, foi uma coisa lançada por nós. E também a campanha pelo respeito aos direitos indígenas, que a gente criou junto com Ailton Krenak, para a Constituinte de 88. Hoje, muitos direitos que os povos indígenas, chamados hoje de originários, tiveram, até de direitos autorais, porque as músicas, a coisa das artes visuais era muito desprotegida, sem falar na demarcação das terras, né? Que foi uma luta que é até hoje. Bom, mas aí a gente está muito satisfeito com tudo que aconteceu, de ter aberto muitas mentes, muitas almas para compreender, porque a questão também não é só material, estética, mas é espiritual. Que hoje, quando a gente vê os povos indígenas
inspirarem, ensinarem a essa consciência que artística, espiritual, ética, humanística, a gente fica muito satisfeito, porque tem muita gente ainda precisando aprender depois de séculos de genocídio, né? Então, a gente sempre deu prioridade a isso, e a questão das águas, porque a água é primordial, é fundamental, é essencial. Então, é muito bom. Hoje, essa consciência que já existe, né? Porque quando a gente começou nos anos 70 para 80, a gente era os ecochatos, eram os loucos para falar, inclusive, que a água poderia ser uma ameaça de faltar. E aí já virou muitas, infelizmente, realidades. Então, a água é tudo. A água não é só falar que é vida, é mais do que vida. A água é transcendência. A água é espiritualidade. E a gente começou falando disso, e ninguém age e fala melhor do que os povos indígenas e negros, né? Pretos, do jeito que vocês quiserem chamar, nossos afrodescendentes, que vieram da África já trazendo tudo isso com seus orixás, porque grande parte deles são seres da água, como Iemanjá, Oxum, Nanã, né? Então, que são energias primordiais da natureza, com a mitologia brasileira também, de Ara e tantas outras entidades, da cobra grande e etc. Então, é preciso entrar em contato com seres invisíveis, né? Porque a gente é muito materialista, e ao entrar em contato com esses seres invisíveis, a gente percebe outras realidades, né? E muito mais profundas, muito mais, eu digo mesmo, repito, transcendentes. Então, os artistas veem muito isso, porque trabalham com esse invisível, trabalham com uma outra matéria, a matéria da impermanência, né? Uma poética da impermanência, né? Um outro tipo de poética, que não é só fazer obra, etc., mas uma outra matéria. É o corpo da transcendência. Então, vamos iniciar assim, vamos dialogar aqui. A Liliane quer fazer alguma observação, dizer alguma coisa? Olá, desculpe pela ausência, porque nós temos programado, né, para que o palestrante ocupe o espaço, né? Mas, sim, nós acabamos de ter a participação, né, da Cássia Borges, uma artista indígena, né, que tem trabalhado ali, né, com questões muito próximas e também com a água, né? Estava ali nos relatando sobre as cheias, né, e as secas na região norte, né? Toda a problemática relacionada ali ao Acre, especialmente. Então, assim, hoje as águas realmente estão muito presentes no cotidiano das pessoas, né? Sempre esteve, obviamente, aquilo que você falou, né? Isso vai para além da importância do ser vivo, né? Isso transcende. E isso está muito mais presente, né, nos povos tradicionais, né, principalmente aí indígenas, né, e quilombolas. Né? Esse museu ele está sediado, né, na Universidade Federal Tocantins, e ali nós, para além de ter, né, 9 etnias indígenas, nós temos quilombos também, né? Nós temos vários quilombos, né? E é lógico que essas comunidades se associam muito fortemente, né, com a água, né? Não só pelos bens materiais, né? Não só pela materialidade, pelo que pode oferecer, né? Mas também pela imaterialidade, né? Pelo valor simbólico da água. Então, é super importante, né, para a realização dos ritos e para a manutenção dos mitos. Então, eu acho que a gente tem que olhar a água
esse ponto de vista. Se nós continuarmos olhando a água como um elemento apenas físico, né, realmente nós não faremos uma boa gestão dela. Né? Eu não sei qual a tua impressão sobre isso, assim, porque o modo, né, em que estamos operando a gestão da água, ela não tem sido muito interessante, né? Ela tem sido bastante falha, né? Enfim, e daí surgem esses movimentos, né? E muitos artistas voltados, né? Para essa questão. Eu penso que a gente tem que trazer à tona, né? Com, assim, muita propriedade, bastante persistência, né? A importância sobre os bens intangíveis, né? E incluir aí a água. Né? Porque, na verdade, essa coisa de recursos naturais, esses termos que foram feitos, né, que se pode chamar assim, que eu acho absurdo, muita gente acha, absurdo. Não é questão de recurso, é uma outra coisa. O olhar sensível, da inteligência sensível das pessoas, precisa ser outro. Por isso que os artistas deram uma contribuição muito forte nos anos 80 em diante, porque viram a água com outro olhar, o mesmo que vê os indígenas e os povos do candomblé, da Umbanda, depende da água, do verde, para fazer as suas manifestações religiosas e tudo, assim como precisamos da água como na arte para fazer a tinta, para fazer escultura, para fazer ambientes, para fazer tudo. Tudo a água está permeando absolutamente tudo. Só que ela não pode ser vista só como uma questão material. Aí é muito limitante, né? E é nesse aspecto que é a nossa contribuição. Por exemplo, eu criei a escultura de água, quer dizer, artistas que ganharam Água das Nascentes e fizeram obras, e que foi colocada numa escultura que eu desenhei, toda de cano de PVC, na beira da lagoa, em João Pessoa, para chamar a atenção da questão da água, não só lá, mas no Nordeste, como ela estava sendo vista. É a falta de proteção às nascentes, que são primordiais. Então, essa escultura que foi montada em vários lugares, depois foi para Brasília, Museu Nacional, Jardim Botânico, foi bem interessante em termos de educação ambiental e mostrar como cada artista pode utilizar a água como objeto, como tudo, mas também pensando a água de uma outra forma. E, assim, a gente fez muitas coisas com relação a essa questão. Criamos a União Nacional dos Guardiões de Nascentes para ampliar a área que o governo já tinha dado para, em cada nascente, não plantar soja, não plantar isso, não plantar aquilo, né? Então, a gente discutiu isso nacionalmente para ampliar essas áreas, né? Já era de lei, mas não era o necessário, né? Porque o veneno descia muito das plantações para as nascentes e os seus cursos e os cursos de rios. Então, isso continua acontecendo, é muito triste, mas é porque a humanidade está fadada à extinção. Nós não temos saída, porque a água, como a Unesco estudou nos anos 80, que declarou a década das águas, os estudos, os resultados foram lastimáveis do que podia acontecer, a ponto do rei Hussam da Jordânia, na época, dizer que a próxima guerra mundial será por causa da água. Nós publicamos todos esses dados num livrinho chamado Água Benta, até com dados do Banco Mundial alarmantes sobre a questão da água. E tem esse livrinho que tinha um CD com vários artistas do nosso movimento cantando sobre a água. E, inclusive, eu fiz uma música com Gilberto Gil, chamada Onda Azul, que era meio o hino da Fundação do Azul que ele criou, com Juca Ferreira, nos anos 80, da passagem dos anos 80 para 90. Então, muitos artistas tinham músicas nesse disco, Arnaldo Antunes, T.T. Espíndola, Gilberto Gismonti, e Décio Marques e tal. Então, esse disco Água Benta está disponível no canal do YouTube do tal do Bené Fontes. Vocês podem ouvir lá
e era para feito para esse disco, esse encarte grande, dobrável, era para ser usado nas escolas como um trabalho de educação ambiental que a gente propôs ao Ministério da Educação. Mas que eles não toparam, acharam que era muito avançado para eles. Tínhamos feito o mesmo livro sobre árvores, porque se você não planta árvores, não vai ter água. O negócio é plantar água, plantando árvores, agroflorestas, permacultura. Isso tudo vai dar na questão das nascentes brotarem. Qualquer lugar que esteja doente, sem água e etc., se você plantar corretamente, a agrofloresta é uma das melhores coisas, você pode ter as nascentes brotando novamente. E isso é aquelas coisas que precisam ser divulgado, né? Porque já é provado que isso acontece e que os fazendeiros têm a sensibilidade de ampliar e plantar na área de nascentes muitas árvores, muita bananeira, muito tipo de plantas, vários tipos de plantas misturadas, né? Porque é o princípio da agrofloresta, não coisa de monocultura. Então está secando, muitas nascentes eu assisto há décadas secarem, e isso vai nos deixar muito mal. Isso aumenta o calor. O calor aqui em Salvador, onde eu estou, está insuportável, como nunca teve. Eu imagino no Tocantins. Então, que eu já tive aí e era uma loucura. Então, vamos mudar esse tipo de consciência, porque assim vamos ficar sem vida e não vai demorar muito tempo a humanidade se extinguir em sua qualidade de vida, e principalmente de ser, porque é mais importante ser do que ter. E esse consumo voraz é uma loucura, porque uma calça Lee que você compra, ela gasta 11 mil litros de água para fazer uma calça Lee. Então, não comprem essas calças aí, que chamam Lee, né, que antigamente chamavam essas calças do Indigo Blue. É preciso ter consciência de consumir menos roupa, menos coisas, menos tudo. Menos saquinhos de plástico, menos histórias, menos aniversário de crianças, onde consome muito pratinho, muito plástico, muito presente, muito balão. Sabe? É porque tem que ir no cerne da coisa. Hoje as crianças têm aniversário todo mês. Isso é uma loucura. É um consumismo louco que o planeta não aguenta, no sentido de que ele não é 2 ou 3 planetas, só tem um. Para tanto, como a Eco 92 já denunciava isso, nas histórias que a humanidade estava consumindo mais do que a Terra podia. E em julho do ano passado, o limite de consumo em julho já tinha ultrapassado, do ano todo. E imagine agora, e os shoppings continuam abertos, na pandemia, de certa forma, arrefeceu, mas todo mundo continua agora indo para a rua e comprando, e comprando, e comprando. É uma loucura. Então, vamos ser a simplicidade voluntária que o Mahatma Gandhi falava e tudo isso vai entrar de sola na questão da água, porque tudo só se faz com água. Qualquer tipo de coisa. Não existe nada que a água não esteja impregnando e permeando. Então, essa consciência do cidadão, de cidadania, de gastar menos água no banho, gastar menos água para lavar, escovar os dentes, para lavar uma louça. Parece cachoeira, as pessoas abrem a torneira como se as torneiras fossem cachoeiras e a água fosse interminável. Mas não é. Tem muitos lugares que falta. Salvador teve problema ano passado aqui, várias cidades têm. E o racionamento que já houve em São Paulo, as represas secando. Eu testemunhei, porque fiz um trabalho numa das represas de arte, no Festival de Arte Serrinha. As maiores represas de São Paulo secando. Então, se pode assistir ainda coisas terríveis, né, e acontecerem. E com esse calor, todo mundo toma muito mais banho. E aí, né, porque as mudanças climáticas estão muito rápidas, e
estamos condenados à extinção. Parece que não tem jeito. E aí o que a gente precisa é viver mudando a nossa ética espiritual. Não é só uma ética, vamos dizer, política, que também é, mas política, poética, espiritual. E alertar as outras pessoas para que consumam menos, né? Mas isso parece que essa voracidade ela tem muito a ver com ansiedade. As pessoas estão ansiosas, os jovens estão muito ansiosos, vivem no celular, naquela história maluca, e porque eles sabem que o limite, hoje o horizonte dos jovens é muito limitado, porque eles sabem que não terá um emprego para todo mundo, que não terá mercado de trabalho, que não terá sequer ambiente para eles viverem. Na questão ambiental, do mar, que é cada vez mais poluído, dos rios. Eu converso com jovens e trabalho com eles. Então, eles estão muito desencantados, mas eles não param de consumir. Eles querem o tênis melhor e mais novo, eles querem o celular melhor e outras tantas coisas de roupa e de tudo mais. Onde vai parar tudo isso? Onde vai parar? Porque é aí que está a questão. É uma questão realmente de consciência ecológica e de espiritualidade, né, das pessoas ver a Terra como um ser vivo, que é Gaia, né, e que ela está sofrendo. E ela está cobrando de todo mundo essa voracidade consumista maluca que principalmente os americanos botaram na cabeça dos brasileiros, né, inventando uma comida de péssima qualidade, que é esse fast food, e etc. e tal, e de consumir, né? É lamentável. Então, é preciso viver com qualidade de ser, é fundamental. É uma outra coisa. Vamos levar umas lambadas durante a pandemia para ver as coisas com mais realismo, as relações humanas com mais humanidade, porque a convivência do isolamento foi muito forte, e também que as pessoas parassem, né, de andar tanto por aí e consumir. Mas ninguém parece que aprendeu a lição da pandemia. Talvez ela volte muito forte, de novo, né, que já está sendo anunciado, e fala-se até que será através do alimento, porque as pessoas não deixaram de comer pelo menos carne. Continuam matando os animais de forma violenta, sem gratidão, sem o sentido que os povos originários fazem, pedindo licença à caça e tudo antes de matar. Não, se mata, não agradece nada, se senta na mesa, não há gratidão. E os animais são criados de forma violenta, mortos de forma violenta, e isso é muito triste. Eu dou um depoimento que eu sou há 46 anos vegetariano. Eu sei o que eu estou falando. Eu mudei a minha consciência ecológica ao me tornar vegetariano, a deixar de comer coisas envenenadas, enlatadas, industrializadas, sem beber. Eu nunca nem bebi cerveja na minha vida. Então, eu dei uma guinada em 1976, quando eu acho que aí eu me tornei realmente uma pessoa de consciência ecologista, porque o buraco é mais embaixo da camada de ozônio, sabe? Não é só por algumas questões de economia doméstica, com a água, isso e aquilo. É preciso mudar uma postura ética. Eu sei que eu sou muito radical, mas é isso que eu vivo há tanto tempo. E se eu não for assim, como é que eu posso passar uma convicção às pessoas do que eu faço? Porque o meu mestre é Mahatma Gandhi, e Gandhi dizia que quem governa seu estômago governa a si próprio. Gandhi também diz uma coisa radical: todo aquele que tem coisas que não precisa é um ladrão. E se você abre seu armário, seu guarda-roupa e tal, você vê que você é um ladrão, porque eu me acho ladrão também. Eu acho que tem coisa demais, roupa demais. E aí, eu tenho um tênis só e 2 chinelas.
entendeu? E não tenho tanta roupa assim, as pessoas é que me dão roupa porque eu não compro, inclusive a minha família. Então, é uma loucura, porque a gente quer estar todo dia com a roupa que combine com o trabalho, quem vai encontrar, com a situação. E aí é roupa demais, é sapato demais, é joias demais, é coisa demais. Ou a gente muda isso, ou não adianta ficar falando de água, disso e daquilo, de tanta coisa, porque cada objeto, cada coisa dessa é feita com muita água. Então, eu deixo esse questionamento aqui para vocês, de que consumam menos água, matéria, tudo que for possível, para ver se há uma reversão ainda. Quem sabe? Porque não tenho muita esperança que a Terra reverta essa coisa autodestrutiva. Muito veloz, está muito veloz, vocês estão vendo. As pessoas estão desesperadas, assaltando umas às outras, porque querem consumir. Aqui em Salvador, a violência é muito grande. São 8 facções dominando a cidade, mais do que no Rio de Janeiro. As favelas se ampliam de uma forma assustadora. Né? Muito pouca gente tendo direito a comer, como outros têm. E é uma coisa que a gente precisa refletir. Não é brincadeira o que está acontecendo. Com o Brasil, que está há mais de 500 anos fazendo genocídio com os povos indígenas, que continua, a não dar os direitos que o povo preto, negro, deve ter há muito tempo, porque nós somos, grande parte, afrodescendentes, de uma forma ou de outra. Eu até digo que eu sou uma pessoa com defeito de cor, porque sou branco, porque tem um livro aí, defeito de cor porque é negro. Eu tenho defeito de cor porque sou branco, porque eu gostaria de ter a cor parda dos indígenas e dos negros, mas eu tenho lá dentro, né? Porque eu sou descendente direto deles. A família portuguesa da minha família veio e se cruzou com o índio imediatamente aqui, lá no Ceará. E negro na família. Ninguém pode dizer que não tem, graças aos deuses, que somos afrodescendentes e somos mestiços, né? Vamos dizer assim. Basta você ler o livro do Darcy Ribeiro, né? Que é maravilhoso, que todo brasileiro devia ver, o povo brasileiro, a formação e o sentido de Brasil. Leiam, vejam o vídeo da Isa Grispun, baseado nesse livro, a última entrevista do Darcy Ribeiro, que vocês vão compreender quem nós somos e mudar essa postura elitista, essa história, porque nós somos assim. E é muito bom demais, é isso que nos faz a nossa riqueza cultural, espiritual, e etc. E tal. Então é isso, Viviane, me perdoe aí, porque eu sou muito duro. Nossa, não, de jeito nenhum. E eu gostaria até de reforçar, né, esse pedido, né, para que a gente repense, né, porque nós sempre estamos bradando, né, tem que acontecer uma mudança, tem que mudar, mas é importante olharmos para nós mesmos, né, para as nossas atitudes. Mas sou eu fazendo? Não é só eu fazer. Tenha certeza que a partir do momento que você inicia uma ação, essa ação se desencadeia, né? Sendo ela uma ação boa ou uma ação ruim, né? Então, é muito importante que nós tomemos, né, a consciência e comecemos a acioná-la, né? Então, assim, exatamente. É simples, eu ouço falar disso desde sempre, que tem que fechar a torneira quando eu estou escovando os dentes, que eu não posso ficar 20 minutos no banho, que eu não posso, mas tem que fazer, né? Tem que separar o resíduo produzido em casa. São ações muito simples, ações do cotidiano, mas se todos nós fizermos, né? Assim, isso é somatório, isso soma, né? E impacta, verdadeiramente impacta, né? Certamente. Porque o Mahatma Gandhi também disse, se você quer mudar o mundo, mude-se primeiro. Você tem que fazer a mudança em você, porque o meio ambiente, não existe meio ambiente.
existe inteiro o ambiente. Eu lancei essa ideia no começo dos anos 90, com o Encontro Nacional de Ignorantes em Brasília. Existe o inteiro ambiente. E aí, você está no meio do meio ambiente, é você que é a história, é você mudando a sua história no seu próprio corpo, que é a sua própria história, depois a sua casa, a sua comunidade. Isso vai refletindo em tudo. Seu comportamento é muito inspirador. Não é só uma questão de influência, eu gosto mais da inspiração do que da influência. E aí, quantas pessoas não se transformaram porque viram a comida que eu fazia, porque viram minhas atitudes práticas e etc. e tal. Claro que a gente é incoerente também, eu tenho minhas incoerências, mas eu procuro ser uma pessoa coerente e íntegra, né, o máximo que eu posso, né? Porque nós somos humanos, né? Cheio de defeitos, cheio de história. Mas é preciso que junte o que você fala, o discurso que você fala, como eu andei fazendo aqui, com a sua prática. Senão, as pessoas não acreditam em você. Né? Mas isso foi tudo. Foi Buda, foi Cristo, foi, né, todos os grandes mestres espirituais, Yogananda, né, Mahatma Gandhi, que fizeram a sua própria vida uma referência. Não sei se eu acredito muito em exemplo, mas eles são referência até hoje de pessoas luminosas, iluminadas, né? Tantas pessoas que viveram na Terra, que deixaram uma contribuição incrível, que é preciso saber da vida dessas pessoas. Né? Eu não estou falando de Cristo e de Buda, e nem etc. e tal, como questão religiosa, mas como questão de ética espiritual. Eles foram grandes nisso. Tem muito a dizer, né? Muitos deles. E Gandhi, que era seguidor de todos eles, Krishna, Buda, Cristo, né? Assim como Yogananda, resumiu muita coisa desses ensinamentos, por isso conseguiu libertar a Índia. Mas o projeto dele não era só libertar a Índia, era libertar a humanidade do jugo de todos esses países, como a Inglaterra fez com a Índia, com vários países. E os Estados Unidos também, e muitos outros países, como a Alemanha, como a Bélgica, como a França, que estão pagando e vão pagar cada vez mais caro pelo genocídio que fizeram. Né? Então, se não fosse a questão cultural e artística, a Europa estava ferrada, porque ainda tem turista, porque sabe investir nessa coisa. Porque, do outro lado, é muito triste a situação das pessoas, que eu vejo, que me dão depoimento quando vão na Europa e converso com os europeus, o desencanto deles. Estão muito desencantados. A coisa é muito triste. Sair da questão turística, você conhecer o que os franceses, ingleses, alemães, etc., pensam, eles estão até deprimidos. E sabem que nisso tem a coisa do passado colonizador, que foi muito cruel. Né? E aí, então, a gente aqui não pode ficar numa onda de passar a mão na cabeça nem deles, nem de ninguém, nem de nós mesmos, que também somos colonizadores, de certa forma, né? Internos, que gostariam de ter sido em outros países da América Latina, como o Paraguai, que fizemos uma guerra terrível no Paraguai, que foi lastimável historicamente. E abafamos muitos movimentos aqui no Brasil, negros e indígenas, etc. e tal. Então, a gente também paga a nossa dor, as nossas histórias, não só ambientais, pelo que fizemos contra os povos indígenas e negros. Então, não é para lamentar. O governo passado provou isso. Que coisa triste. Mas é porque nós temos um karma muito pesado, histórico. Né? Então, e se não cuidarmos da Amazônia, dos nossos rios, do Cerrado, que é a última fronteira agrícola e está cada vez pior, eu assisto isso desde o começo dos anos 80, eu sou apaixonado pelo Cerrado, não vamos ter nada. É só agronegócio, né? Com os pivôs de água gastando para soja, para sorgo, para milho, tudo contaminado, e cada vez mais a China e a Europa não querem mais comprar, porque é tudo, né, envenenado. E aí usam a água
e tiram a água das cidades com esses pivôs para alimentar essas coisas, essa soja que vai engordar porco, envenenar o povo da China, que a China está descobrindo isso, e compra a soja do Brasil envenenada pelo agrotóxico, e aí, indiretamente, envenena o povo da China. Né? E sem falar desse consumo de água louco para poder irrigar as plantações. E hoje, 80% da comida que você compra no supermercado está envenenada. Está envenenada e as farmácias são junto ao supermercado quando não são dentro dos supermercados. Porque a indústria alimentícia trabalha assim, ó, com a indústria farmacêutica. Depois das armas, da indústria armamentista, são as duas mais poderosas. Veja só o que o planeta vive. É triste. Sem investir na saúde e na educação, investe na doença. Esse é o planeta Terra. Né? Nós que escolhemos vir para cá, que eu acredito que escolhemos até antes de vir, e deveríamos ter um propósito de vida mais humano, mais ecológico, para mudar a situação. É lamentável. Eu não sou muito otimista, não. Eu tenho um divino otimismo pelo espírito do ser humano que pode evoluir espiritualmente. Mas, na questão da vida aqui, eu não tenho esse otimismo, não, porque eu assisto esse filme desde os anos 70. E cada vez as coisas ficam mais graves. Realmente nós estamos numa crise que ela não é de identidade, ela não é financeira, né? Ela é ética e moral, Isso. Né? Principalmente no nosso país. E de consciência espiritual, no sentido que os religiosos deviam ter consciência espiritual e deviam trabalhar com as suas religiões para mudar esse tipo de consciência. Porque são poucos, como o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que ele faz um trabalho pelas pessoas mais carentes. Gostaria que ele fizesse também pela questão da água, pela questão ecológica. E não só distribuir alimento que, inclusive, não é sadio, o alimento que ele distribui. E aí, porque também na época da coisa da fome, da campanha da fome, que o Lula lançou, o que dava de cesta básica era tudo envenenado. Sabe? Aí não adianta, porque se dá remédio e se dá comida para as pessoas, merenda escolar, que não é sadio para as crianças. Não é orgânico. Então, precisa comer uma comida mais orgânica, distribuir uma comida mais orgânica. E eu tenho esse lado, Liliana, muito crítico, viu? Porque eu não posso me omitir. Um grande poeta, jornalista, PT catalão em Brasília, disse o seguinte, que a omissão é o pior míssil. A omissão é o pior míssil que se pode jogar em cima da comunidade, da sociedade. Não podemos nos omitir, né? Porque seria um pecado. O grande pecado é o pecado da omissão. A gente se omite e as coisas continuam acontecendo. A gente tem um Congresso Nacional de péssima qualidade, né? Que só quer nos envenenar, só quer nos jogar veneno em cima das coisas, né? Como já aprovou a lei, né? Etc. e tal. Então, porque eles são todos comprados pelas grandes indústrias que jogam veneno, que vendem veneno para a agricultura. E aí, o que vamos fazer com o povo votando nessas pessoas? Então, Lula quer uma coisa, Congresso quer outra, e eles ficam reféns dessa história. Então, vamos lá mudar nossa consciência e se antenar com as coisas espirituais, que podem, quem sabe, dentro de nós mesmos, porque não tem uma coisa de ET que vai nos salvar, é de guias espirituais só que vão nos
salvar, não há nada para salvar. Salve-se quem souber, não é mais nem quem puder. Isso é quem disse foi o Smetak. É um grande músico suíço que morou muito tempo na Bahia, que influenciou Caetano, Gil, todo mundo aqui. Já morreu há muito tempo. Ele diz: salve-se quem souber, porque quem puder não é mais. E essa sabedoria é a sabedoria da consciência. Então, muita coisa mais. Muitas, né? A gente pode passar aqui horas e horas e horas falando, e um pouco triste, porque tudo isso é repetitivo há décadas, né? O discurso se repete, né? As reflexões são muito parecidas, porque, infelizmente, a nossa capacidade, né, de modificar esse padrão não tem sido positiva, né? Ela não tem sido suficiente, pelo menos. Então, não temos. Nós somos quase um fracasso em termos de humanidade. Eu conheço várias pessoas importantes, pensadores, artistas, que dizem que nós somos um fracasso. Eu faço de tudo para não acreditar nisso ainda. Acho que o ser humano ainda, quem sabe, pode dar o salto quântico, entendeu? E ele superar tudo isso. Eu trabalho para isso, eu não trabalho para fracasso. Eu trabalho que a humanidade, mesmo que se reduza, que parece que vai ter que se reduzir, porque não vai ter água para todo mundo, nem matéria para tanto consumo, mas tudo bem, se reduzir a metade já está muito bom. 8 bilhões quase é muita gente no planeta. É assustadoramente exponencial a quantidade de gente que vai tendo a cada ano, e não vai ter alimento, vai ter água, não vai ter plástico, não vai ter tecido, não vai ter matéria-prima para todo esse povo. É insustentável. É insustentável. Nós somos uma humanidade insustentável. Os países sabem disso. O Ailton Krenak defendeu, na época da pandemia, que a pandemia era um jogo para eliminar 50% da população do planeta, o jogo dos grandes trustes e governos internacionais. Não só ele, outras pessoas defenderam que eles queriam, com a pandemia, eliminar para ficar sustentável e eles também terem até mais lucro, entendeu? Sei lá. E aí eles estão investindo muito de ter coisas lá no espaço, etc. e tal, para ir pegar, achando que vão pegar uma nave, não sei para onde, ou se enterrar debaixo da terra e conseguir sobreviver. Quando, na verdade, o bonito é viver num lugar de natureza ou de cidade onde as pessoas possam celebrar a vida, possam brincar, possam se divertir, possam ser crianças, né? E pode criar as crianças de uma forma sadia, uma coisa bacana, tendo um mar maravilhoso para tomar banho, rios e florestas. É um planeta tão bonito, tão lindo, mas o povinho ruim que Deus colocou aqui dentro. Não sei se você sabe da piada, né? Diz que o anjo disse assim para Deus: mas olha, o Brasil não tem terremoto, não tem catástrofes terríveis. Por que você fez aqui tão bonito e etc e tal, desse jeito, tão perfeito? Ele disse assim: mas você vai ver o povinho que eu vou colocar lá. Eu conheço a piada. Pois é, que vai destruir bem rapidinho. E nesses 500 anos, desde que o pau-brasil começou, os europeus fazerem os índios tirarem o pau-brasil, nunca mais, para levar para a Europa, né? Nunca mais a destruição ambiental acabou, com 520 e tantos anos. Mas eu desejo que vocês que estão assistindo as minhas palavras estão muito otimistas, mas que vocês acreditem, acima de tudo, em vocês, na alma de vocês, no espírito de vocês, que vão lá dentro da consciência de vocês, da alma, e façam uma mudança, uma transformação, uma transmutação de energia, e amem as pessoas. É preciso amar com amor e gratidão. Há tanta gente que nos serve, há tanta gente que é amiga, há tanta gente que trabalha pela questão ambiental, como o trabalho da Liliana nesse museu. É um trabalho lindo. Isso é um trabalho de consciência. Imagina ela fazendo isso no Tocantins. É um ato de heroísmo, entendeu? Porque a gente sabe
o que é essas regiões do Brasil tão carentes de tanta coisa, mas que tem uma universidade que quer fazer coisas, entendeu? Tem gente como ela e outras pessoas que têm consciência. Então é preciso valorizar essas pessoas. É por isso que eu estou aqui. Para dizer com muita admiração. Obrigada. Não queria pedir licença aí, desculpa por ter te interrompido, mas é que você falando aí, né, sobre o trabalho, e há alguns minutos atrás, aí você mencionou, né, sobre essa comunidade um pouco depressiva, né, porque não encontra o que deseja, né, e às vezes nem sequer o básico, que é trabalho, né, porque eu associo muito o trabalho à dignidade, né, e qualquer tipo de trabalho, né, eu acho que a gente vem a esta vida, né, para produzir bens comuns, bens comunitários, né? Um dia uma pessoa me falou assim, mas eu não vejo razão em trabalhar, eu não via, né? Eu não tinha uma razão específica para trabalhar até ter filhos, né? Então, quando eu tive filhos, eu entendi por que eu tinha que trabalhar, né? Por que eu tinha que ganhar dinheiro. Eu falei, olha, eu penso que isso não está vinculado a filhos, né? Isso tem que estar vinculado ao nosso papel aqui de trabalhar pelo comum, né? Pela comunidade. Então, a gente trabalha para construir escolas, a gente trabalha para construir cinema, a gente, né, para construir bens coletivos. Né? Então, eu associo muito o trabalho à dignidade. E aí eu gostaria, né, de aproveitar esse espaço aqui também para fazer um convite a todas aquelas pessoas que estão se sentindo próximas dessa temática, desse debate, né, das falas, que venham, né, trabalhar junto com a gente no Museu das Águas. Né, isso é um trabalho enorme a ser feito, né, todo o trabalho de sensibilização, de conscientização, de educação, né, são processos bastante longos, nem sempre dão resultados esperados, mas é necessário persistir, né? Então, por favor, né, aqueles que desejem fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, por favor, né, se aproximem, toda contribuição é valiosíssima, será valiosíssima. Sim, isso é fundamental. A chamada que você está fazendo das pessoas, né, sensíveis, aos artistas, aos intelectuais, aos poetas e tal, e a comunidade toda que faz tanta coisa, que trabalha nos hospitais, que trabalha no comércio, que trabalha em tudo, em todas as áreas, os professores, principalmente no sentido que são educadores, e que precisam tocar as crianças e adolescentes no trabalho de educação ambiental. Ainda não existe isso. E, por mais que se tentou no Ministério da Educação, eles não se sensibilizaram com a questão da educação ambiental. Várias pessoas importantes tentaram isso, entendeu? Mas ainda não é uma coisa da pauta que a criança, o adolescente, é preciso ser educado com a questão patrimonial também, a educação patrimonial. Né? E aí a universidade tem esse papel tão grande dos professores que são formados na universidade para ver que a questão não é só quantitativa ou qualitativa com relação... E essa coisa desse currículo tão fechado, dessa coisa toda. Então, é preciso que os professores universitários e etc. e tal, e eles que vão sair de lá, da universidade, vão para as escolas públicas, tenham outro tipo de sensibilidade, porque a educação é tudo. Né? Mas o próprio Ministério da Educação ainda não atinou para isso. Nós tentamos isso nos anos 90 muito, né? Mas há alguma coisa que emburrece e põe uma viseira. Às vezes eu acho que a universidade, onde muita coisa conversa, ainda não se sensibilizou para essa questão. E aí, se você está dentro de uma universidade fazendo uma coisa como essa, isso é admirável. Pode ser que desemburreça esse povo, entendeu? Da academia, muito acadêmico demais, muito querendo só defender suas teses, mestrado, doutorado, mas não pensa mesmo
na comunidade, que a comunidade está sem água na chamada periferia, e etc. É gravíssima a questão da água. E os esgotos sendo jogados, né, ao ar livre, e as doenças, e a dengue, e é tanta coisa. É um caos que está acontecendo. Mas a responsabilidade é muita do poder público, logicamente, primeiro, né, e do educador, e de todas as profissões que poderiam incorporar essa coisa, mas a preocupação hoje com a tal da sobrevivência, que eu não gosto dessa palavra, é tão grande para poder pagar as contas, cartão de crédito, comprar comida, etc., vestir os filhos e dar comida para eles. É uma loucura, é muito gente. E aí fica desse jeito, algumas coisas descobertas, né? E a massificação cultural também que a televisão faz, os meios de comunicação fazem. Eu estava aqui passando o fim de semana na casa de um artista que mora num lugar que não é fácil dele morar lá, mas ele é aluno da universidade, não pode alugar uma coisa melhor. E como a música pornográfica, funk, que a própria mãe coloca os filhos dançarem. Eu fiquei assistindo de noite esse tipo de música alto. É só pornografia. Então, é uma falta de educação, de sensibilidade. Sem falar nas brigas que tem, de pessoas brigando, né? O som altíssimo. É um negócio louco, é a poluição. Entendeu? É assim que vive a chamada periferia, porque eu não acredito nem nessa palavra, porque, para mim, tudo é centro. Não existe periferia. Lá, nesse lugar, é o centro, né? Mas eu assisti 2 dias isso, assim, nossa, porque a minha realidade é outra, né? Mais elitista, vamos dizer assim. Mas eu gostaria, então, de te dar um alento. E aqui no Museu das Artes Brasileiras, nós estamos, no último dia deste evento, no dia 27, nós estamos organizando um fórum, né? E esse fórum está sendo denominado Mãos que Cuidam da Água. Esse fórum é uma chamada para jovens, né, de 12 a 30 anos. E nós queremos aí estabelecer estratégias, né, de formação de lideranças, né? Eu acho que o nosso país está muito carente, né, de lideranças, principalmente lideranças ambientais. Então, nós temos esse propósito de formação de lideranças jovens, né, e mulheres. Hoje eu estou com uma responsabilidade importante, né, já, né, um retorno sobre essa ação, e assim, a Secretaria de Educação, né, do Tocantins, a quem eu agradeço muito, ela me colocou em contato com várias crianças, não, adolescentes, né, que querem participar desse movimento, né? Então, assim, eu achei fantástico, né? Fantástico. E a gente também está trabalhando com um conjunto de jovens, né, da comunidade mais avançada, que já são jovens líderes, né? Hoje já são lideranças ambientais no Brasil e no exterior, e com, assim, uma projeção nacional e internacional muito importante, e estamos apoiando nessa ação, né? Então, chamo a todos para que estejam conosco aí no dia 27. Se tiver alguém interessado em participar da comissão organizadora, né, por favor, basta entrar em contato. Então, era isso, sabe, né, para dizer que, enfim, embora tenhamos, né, uma situação muito crítica, e isso é fato, e, né, temos que buscar, né? Buscar. A gente tem que trabalhar pela mudança. Eu digo há muito tempo, desde os anos 80, e mesmo que eu souber que vão apertar o botão e a Terra vai explodir, eu ainda planto uma árvore hoje. Os sábios de tantos lugares
Quantos baobás e sumaúmas plantaram, nunca nem viram sequer a planta ficar nem com 1 metro? Eu plantei baobá onde eu estava morando, está lá, sempre que eu vou lá, eu assisto ele crescer mais uns centímetros. Nunca vou ver essa árvore como árvore, mas outras pessoas verão no futuro. Né? E Sim, assim, sim. vamos lá plantar árvores, porque na palavra árvore tem ar, né? E é como se estivesse plantando ar, plantando água. Não desistir. Plante, plante. Plante mesmo. Eu fiz um cartaz Plante Árvores no final dos anos 70, milhares de panfletos e cartazes, uma campanha. Foi a primeira campanha realmente ecológica primeira que eu fiz, 79. Então, esse plantar árvores, né? E não desistir. E plantar também na cabeça, no coração das pessoas, muita consciência ética, muito amor e gratidão pela vida, de estar, essa oportunidade de ter vindo para a Terra, de um lugar tão bonito, conviver com pessoas tão incríveis, fazendo coisas maravilhosas. Porque eu acho que tem mais gente bacana na Terra do que as que não são. Eu todo dia conheço gente ótima, maravilhosa, que quer fazer coisas, quer servir aos outros. Né? E como diz o Chico Xavier, quem não serve para nada. Então, vamos servir as pessoas, vamos ser humildes e estabelecer essa rede de serviço, de consciência, de coisas práticas para mudar a Terra. Um dia se tornar mais habitável para quem ficar aqui, que eu acho que não vai ficar muita gente. Mas vamos lá, porque isso aqui, se numa gota d'água, uma coisa maravilhosa que eu deixo aqui, até para finalizar, que os cientistas provaram isso. Se restar na Terra uma gota d'água, tudo pode ser refeito. Daquele DNA, daquela história ali, aqueles genes, sei lá o que podia chamar, pode se reconstruir toda a vida na Terra. E não sei se vocês sabem, mas não só na Europa, na Suíça, como a Embrapa, em Brasília, ela tem a prova de explosão nuclear, um banco maravilhoso de semente, né, de mostras que pode reconstruir a Terra. Isso é incrível, porque inclusive os indígenas deram uma grande contribuição a esse banco de semente. Um banco de semente, hoje, vale mais coisas do que o banco de barras de ouro na Suíça. Entendeu? Então, é nisso que eu acredito. Então, dessa gota d'água pode surgir tudo. Precisamos guardar água, nem que seja uma gota, e eternizá-las e cristalizá-las, e que se possa, se acontecer alguma coisa, reconstruir a vida planetária que começou só dos minerais, passou para os vegetais, os animais, depois os humanos, e a gente precisando ser divino e humano ao mesmo tempo. Porque como a gente somos deuses amnésicos, esquecemos que somos deuses. Somos deuses. Então, formando uma mitologia incrível, fantástica, né? Todo feito 70 e tantos % de água. Olha que maravilha. Né? É um milagre da natureza divina e humana. Nós somos esse milagre. Então, temos que ter muita gratidão. Bom, eu acho que o recado está dado. As reflexões estão postas, né? Convite feito. Esperamos realmente, né, que tantas falas possam, né, trazer algo, né, para que essa mensagem possa ser replicada, que ela possa ser absorvida, né, e transformada, né, que ela possa ser transformada em ações, né. Agradeço, Jenny, assim, a tua participação, que foi
fantástica, né? Muitíssimo obrigada, né? Não só por hoje, mas por todo o teu trabalho junto, né, ao museu, né? Gostaria de dizer a você que tem, né, algum material ali do Bené no museu, na página do museu, né? Essa página do museu a gente está formulando para ela ficar um pouquinho mais amigável também, né? Mas é um museu novo, a gente está se adaptando. Então, Bené, se você gostaria de fazer um encerramento, fique à vontade. Bom, eu desejo muita água limpa para vocês, muita água boa fluindo das nascentes, fluindo nos riachos, nos rios, e até chegar no mar. E a última imagem que eu quero deixar não é a minha cara feia, mas que vocês vejam isso aqui, que eu fiz questão de vestir com um cocá indígena, com essa harmonia que tem nesse cocá, com essa ousadia que os indígenas têm da cor e de querer ser pássaros, né, porque acredito que até em outras vidas eles foram ou vão ser. Eu deixo essa imagem aqui para vocês ver esse esplendor e luz desse povo que povoou o Brasil e ainda povoa, é fortíssimo aí no Tocantins, né, essa presença. E com essa imagem, a gente encerra com muito amor e gratidão a vocês que viram, ou que verão, e o trabalho da Liliana, tá? Luz, amor e paz. Muito obrigada, que assim esteja. Então, vamos aqui encerrando as nossas atividades de hoje. Quero agradecer enormemente a participação do público, né, aí as intervenções, as considerações. Caso vocês tenham, né, algum comentário, dúvida, sugestão, reflexão, por favor, né, façam com que chegue até nós, né, e trataremos, então, de difundir, de responder, de discutir, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos. Hoje é o último dia desta semana, né? Nos encontramos na próxima semana. A próxima semana teremos a participação dos povos tradicionais, né? E acredito e tenho certeza que será super interessante. Então, espero que vocês estejam conosco na próxima semana. Meus agradecimentos aqui, né, assim, a toda a comunidade do Museu das Águas, né, incluindo a Universidade Federal do Tocantins, e aqueles que sempre, né, o Fedri Souza, o Hélio Bissi, a Mariana Borges e o Murilo Carvalho. Muitíssimo obrigada a todos que estão aqui conosco. Boa tarde.